Bem-vindos, portistas! Momentos marcantes, polémicas e um futuro cheio de incertezas. Portistas, o que está a passar no clube? 3 acontecimentos recentes trouxeram emoções fortes, polémicas e revelações que poucos esperavam. Uma antiga estrela do Porto relembrou os seus tempos no clube e fez uma revelação surpreendente. As dificuldades que enfrentou na adaptação ao futebol europeu e o impacto que uma mudança de regras poderia ter tido na sua carreira foram impressionantes. Estas declarações levantam uma questão importante. O futebol está mesmo mais justo do que antes? Enquanto isso, dentro de campo, um dos jovens talentos da equipa vive um momento complicado. Apesar da vitória no último jogo, o avançado não conseguiu esconder a frustração e acabou por ceder à emoção. O treinador percebeu a sua dor e teve um gesto que pode marcar a sua recuperação. Mas será suficiente para trazer de volta a confiança de um jogador que já brilhou tanto esta época? E nos bastidores, a tensão aumenta. O julgamento de um dos casos mais mediáticos da história recente do clube já começou, e as acusações são graves. O que foi dito em tribunal pode mudar a percepção de muita gente sobre os acontecimentos dos últimos meses. Será que a verdade finalmente virá à tona ou esta polémica ainda vai dar muito que falar? O futuro do Porto continua envolto em incerteza. O que realmente está por trás destas situações? O que pode mudar nos próximos tempos? Uma coisa é certa: os adeptos não vão ficar indiferentes ao que está a acontecer. O tempo passa, mas há histórias que continuam a marcar. James Rodrigues, um dos talentos mais brilhantes que passou pelo Porto nos últimos anos, relembrou a sua chegada ao clube e fez uma revelação que poucos esperavam. Em entrevista ao programa espanhol Os Amigos de Edu, o colombiano falou sobre o impacto que a mudança do Banfield para o Porto teve na sua carreira e sobre a principal diferença que encontrou ao chegar a Portugal. Sem o VAR, davam cabo de mim. Havia muitas faltas. O futebol sul-americano, quando eu jogava lá, era mais físico, mais direto, confessou James, deixando claro que a adaptação ao futebol europeu foi um grande desafio. Na altura, o Porto investiu 7 milhões de euros para garantir a sua contratação, apostando num jogador que já era visto como uma das maiores promessas do futebol sul-americano. Mas apesar do talento inegável, os primeiros tempos no Dragão não foram fáceis. Quando cheguei ao Porto, notei a diferença na forma de fazer circular a bola, de dar passes rápidos. Mas, como sempre tive técnica, foi mais fácil. Para mim, as eliminatórias sul-americanas são mais difíceis do que as europeias, acrescentou o médio, que atualmente joga no Lyon, do México. A passagem de James pelo Porto foi curta, mas deixou marcas. O colombiano brilhou, conquistou títulos e rapidamente chamou a atenção dos gigantes europeus. A sua evolução dentro do clube serviu de exemplo para muitos jogadores que hoje sonham seguir o mesmo caminho. O talento sul-americano continua a ser uma grande aposta do Porto, mas a adaptação ao futebol europeu nem sempre é fácil. A história de James prova que, com paciência e trabalho, o sucesso pode surgir rapidamente. Mas enquanto o colombiano recorda o passado, dentro do plantel há quem esteja a passar por um momento difícil. Uma das grandes promessas do Porto vive uma fase complicada e não conseguiu esconder as emoções após o último jogo. O que aconteceu em campo deixou o jogador abalado, e a reação do treinador foi imediata. Mas será suficiente para recuperar a confiança do jovem avançado? A vitória frente ao AVS trouxe alívio e confiança à equipa, mas para Samu, o jogo teve um sabor amargo. Apesar do bom desempenho coletivo, o avançado espanhol voltou a passar em branco e não conseguiu conter as emoções após o apito final. Com apenas 2 golos marcados em 13 jogos em 2025, Samu tem enfrentado dificuldades em manter o ritmo impressionante da primeira metade da temporada, onde apontou 18 golos. No último jogo, voltou a estar ativo, procurou o golo em várias ocasiões, mas viu o experiente Guilherme Ochoa negar-lhe todas as oportunidades. A frustração acumulada acabou por explodir assim que o jogo terminou. Samu não conseguiu segurar as lágrimas e foi confortado pelo treinador Martin Anselmi, que fez questão de apoiá-lo. O jogo de hoje do Samu foi o melhor desde que chegamos. Trabalhou para a equipa, lutou, atacou, defendeu. Os avançados não vivem só de golos, sei que para eles é o mais importante, mas também entendo que, com jogos assim, o Samu vai marcar muitos golos e o Porto vai fazer grandes jogos, afirmou Anselmi, deixando claro que acredita no jovem. Apesar do momento difícil no clube, Samu recebeu uma grande notícia nos últimos dias. Foi novamente convocado para representar a seleção espanhola. A chamada pode ser o que falta para recuperar a confiança e voltar ao melhor nível. O jovem avançado terá a oportunidade de se juntar ao grupo espanhol para 2 jogos importantes contra os Países Baixos e poderá tentar reencontrar o caminho dos golos. Um bom desempenho na seleção pode ser exatamente o que ele precisa para regressar ao Porto com uma nova mentalidade e pronto para voltar a ser decisivo. O apoio de Anselmi pode ser determinante neste processo. O técnico argentino tem dado confiança ao jogador e acredita que a seca de golos não vai durar muito mais tempo. Agora,
Resta saber se Samu conseguirá dar a volta por cima e voltar a ser o goleador que encantou os adeptos na primeira metade da temporada. Mas enquanto o jovem lida com as suas dificuldades em campo, nos bastidores do Porto um julgamento mediático já começou e promete gerar ainda mais tensão. O que foi dito em tribunal pode mudar muita coisa dentro do clube. Portistas, as emoções continuam à flor da pele, mas desta vez o foco está fora das quatro linhas. O julgamento da Operação Pretoriano já começou, e as declarações feitas até agora estão a dividir opiniões e a gerar dúvidas sobre o que poderá acontecer nos bastidores do clube. Fernando Madureira, antigo líder dos Super Dragões, encontra-se no centro deste caso e, em tribunal, negou que os incidentes da Assembleia Geral de novembro de 2023 tenham sido organizados pela claque. O ex-líder dos Super Dragões defendeu-se, apontando o dedo a uma suposta máquina de campanha de André Vilas-Boas, que, segundo ele, teria usado a situação para influenciar as eleições. Contudo, o Ministério Público tem uma visão diferente. A acusação sustenta que houve uma tentativa deliberada de intimidar os sócios do Porto para garantir a aprovação de mudanças nos estatutos que beneficiavam a anterior direção. Agora, a grande questão é: o que significa realmente este julgamento para o futuro do clube? Este processo judicial pode arrastar-se por meses, e o seu desfecho pode ter repercussões sérias dentro e fora do clube. Dependendo das decisões da Justiça, o impacto pode ir muito além das claques, afetando a estrutura e o ambiente do Porto no momento decisivo da temporada. Atualmente, 12 arguidos estão envolvidos no caso, mas Fernando Madureira é o único que continua em prisão preventiva. Outros nomes conhecidos da claque já foram libertados, mas a investigação continua, e as próximas audiências podem trazer ainda mais revelações. O que se sabe até agora é que o julgamento está longe de estar resolvido, e novas informações podem mudar completamente a percepção sobre este caso. Este julgamento pode influenciar a relação entre as claques e a direção? Pode criar novas divisões entre os adeptos? O ambiente dentro do clube pode ser afetado por tudo o que está a acontecer? O que acontecer nas próximas semanas pode ser determinante para o futuro do Porto. Agora, queremos saber a tua opinião. Acreditas que este julgamento pode ter um impacto direto no clube? Ou achas que será apenas um caso isolado, sem grandes repercussões? Deixa o teu comentário e partilha a tua visão sobre este momento delicado. E não te esqueças de te inscrever no canal, ativar as notificações para não perderes nenhuma notícia, e deixa o teu like neste vídeo. Viva o Porto!